Boa tarde. Eu vou apresentar a vocês o meu mapa conceitual das problemáticas da educação física, que é o meu trabalho de avaliação da disciplina Problemáticas de Educação Física. Eu sou a professora Raíssa e eu sou aluna do programa ProF no campus de Bauru. Como parte do trabalho, nos foi solicitado que desenvolvêssemos um mapa conceitual tentando elencar e refletir acerca das temáticas que nós trabalhamos durante a disciplina. A disciplina é Problemáticas da Educação Física e durante essas semanas nós lemos, discutimos e aprendemos sobre algumas temáticas que estão presentes no dia a dia da educação física e da escola no geral. As temáticas foram divididas em semanas, e onde cada semana traria também um texto que servia como base. A primeira semana nós abordamos o assunto do abandono do trabalho docente, que traz algumas reflexões acerca de três categorias, que são os profissionais que exercem práticas tradicionais, profissionais que exercem práticas inovadoras e aqueles em que o abandono do trabalho docente e a desmotivação já se faz presente na prática desse professor. O texto que serviu como base foi Educação Física Escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica, de Gonçalves. E o que eu destaco nessa primeira semana são três dimensões apresentadas pelo texto que originam ou impedem os processos de abandono e estimulam as práticas pedagógicas ou podem inibi-las, que é o processo de transformação da área ao longo do tempo e muitas vezes o não acompanhamento do professor desse processo de transformação, as condições de trabalho que o professor encara no dia a dia e a cultura escolar, que aí vai servir tanto para motivação como para desmotivação também do professor. Na segunda semana, nós estudamos a relação entre teoria e prática, com o texto Relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar, de Darido. E o texto aborda a famosa discussão entre a divisão da educação física entre teoria e prática, entre como podemos trabalhar essa relação na nossa aula, a relação das vivências das práticas corporais com o conhecimento sobre essas práticas, né? E aí eu destaco a questão da reflexão da ação, do saber por que fazer, saber o que fazer, não só o saber fazer, né? O saber sobre o fazer, que acaba promovendo a autonomia do aluno e permitindo que o aluno também promova essa reflexão acerca dos conteúdos e das atividades. Na terceira semana, nós falamos sobre aspectos legais da educação física escolar, com o texto Educação Física Escolar como componente curricular da educação básica, aspectos legais, que traz as legislações e a evolução com o tempo. E aí a gente percebe que são evoluções que foram efetivas, evoluções que só aconteceram no papel, legislações que muitas vezes não são colocadas em prática, mas mostra a evolução dessas legislações até o que a gente tem no dia de hoje. Na semana 4, nós discutimos sobre a indisciplina e o afastamento dos estudantes da aula de educação física, com o texto O Afastamento e a Indisciplina nas Aulas de Educação Física, e trata sobre as dispensas da aula de educação física, a desmotivação do aluno, não envolvimento, as turmas que são separadas da educação física, do horário de aula, e aí nisso eu destaco os aspectos legais que influenciam nesse afastamento e na indisciplina,
a esportivização da educação física e a falta de diversidade de conteúdos, que muitas vezes levam o aluno a não se identificar, a não se sentir, não ter êxito nas atividades e se sentir desmotivado, que acaba também afastando os estudantes, e levando à exclusão e ao deixar a educação física de lado, não entendendo como importante. E aí é que eu faço uma pausa para destacar como as 3 semanas anteriores estão ligadas e acabam culminando aqui na questão da indisciplina e do afastamento, né? Quando a gente fala do abandono do trabalho docente, das práticas que esse professor faz, do entendimento do aluno em relação à teoria e prática e a construção da importância da educação física, os aspectos legais também, que com as legislações que permitem, né, esses alunos a se afastarem da educação física. Então, eu faço essa colocação para ver como os 3 temas convergiram para essa 4ª semana. E aí, na semana 5, nós tratamos sobre as dificuldades relacionadas ao ensino de esportes. E aí a gente discutiu também sobre como trabalhar com a esportivização, com o esporte dentro da educação física sem levar para a esportivização. Saindo um pouco daquele quarteto mágico, né, que a gente está acostumado, e mesmo assim não deixando de trabalhá-los, mas de forma que o aluno tenha contato com esse esporte, mas não com a esportivização, com o rendimento. E aí eu destaco a questão do rendimento e a exclusão, né? Porque quanto mais você se aproxima do esporte espetáculo, do esporte com regras, com movimento mecanizado, mais nós estaremos excluindo aqueles que não conseguem ter êxito e focando no rendimento. A diversidade de conteúdos, né? Que daí eu cito mais uma vez o famoso futebol, o voleibol, que nós estamos acostumados, e aproveitando, né, toda a gama de esportes, de modalidades esportivas que nós podemos trabalhar para levar essa diversificação e também ao entendimento e reflexão do aluno, né, de como o esporte está presente, das práticas, das questões históricas e sociais, não levando o esporte a ser só a reprodução, o fazer por fazer. E na 6ª semana, nós trabalhamos com a questão de gênero na educação física escolar, com o texto A Educação Física e a Questão de Gênero, de Souza Júnior, que trata desse assunto que não tem como dissociar do que a sociedade carrega e que acaba refletindo na educação física, né? A questão de gênero, de sexo biológico e como isso afeta nas práticas, tanto para as meninas que estão inseridas, como para os meninos que convivem e que estão no dia a dia escolar também. E aí eu destaco a tentativa da equidade, de promover a equidade dentro das aulas de educação física, mais uma vez as diversidades de conteúdo, né, que pode facilitar, né, esses alunos se identificarem com diferentes conteúdos, diferentes práticas, e trazer essa construção social e essa reflexão para dentro da escola, para dentro da sala de aula. E aí, ao longo das semanas, nas nossas discussões, nas nossas aulas, nós conversamos e expondo, né, cada professor a sua realidade, a gente percebe que como essas temáticas estão presentes e culminando nessa prática docente, né, no dia a dia, muitas vezes em um nível maior, um nível menor, por exemplo, na questão do afastamento, professores que trabalham com ensino médio relataram que essa prática é bastante presente. Por exemplo, no meu caso, no Fundamental 1 já é uma coisa que eu não tenho tanta preocupação, e só que através dessa conversa, dessa troca de ideias, a gente percebe que como isso é uma questão na educação física, e isso em todas as temáticas da semana anterior.
das semanas anteriores. Como que isso está presente, muitas vezes no menor nível ou no maior, algumas questões mais latentes que outras, mas que todas elas acabam culminando e afetando a prática docente no dia a dia da escola. E eu falei das 6 primeiras semanas. Na 7ª semana, nós trabalhamos com os temas geradores, a partir do livro da Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, que nos leva, né, a refletir esses temas geradores como estratégias metodológicas, né, que a gente pode usar como um ponto de partida, né, para o processo da construção dessa descoberta, desse conhecimento e desse saber popular. E aí aproveito, né, essa última semana para pegar a reflexão sobre essas semanas anteriores, sobre essas temáticas anteriores, e pensar em possíveis temas geradores a partir das questões que foram aparecendo. Então, eu destaco a evolução da área, né, e o processo de transformação, e aí eu falo sobre a atuação do professor, sobre a legislação, sobre o processo de transformação das crianças que nós atendemos, a realidade escolar, que afeta no dia a dia, que afeta no trabalho do professor, que afeta na motivação, no planejamento, e aí também planejamentos de conteúdos, né? A importância de se planejar, de se ter uma formação continuada e de diversificar conteúdos e levar conteúdos que tem a ver, né, com o dia a dia da escola, com o público que você atende, para não ser aquela educação que, né, que deposita, que não existe diálogo. Então, a importância do planejamento e dos conteúdos planejados. E, por último, a reflexão da ação, né? A gente tirar isso da educação física, ser só o reproduzir, só o fazer mecânico e promover essa reflexão para que os alunos possam também usar esses conhecimentos para fora da aula de educação física.